Nós estamos no capítulo 11 de Atos. Novamente, o livro de Atos é um de dois livros que foram escritos por Lucas, a um tal de Teófilo, que ninguém sabe quem é. E o primeiro livro teve a ver com Jesus, e o segundo livro, que é o livro de Atos, e logo no início do livro de Atos, nós vemos lá no versículo 6, né, do capítulo 1, então os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus, né, Senhor, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Responder não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o primeiro livro foi sobre Jesus, né? O que Jesus fez, começou a fazer, ensinar, de acordo com o versículo 1 do capítulo 1 de Atos, e depois ele então deu mandamento aos seus apóstolos que eles deveriam, né, propagar o seu evangelho, né, propagar os seus ensinos, certo? E eu entendo que esses ensinos têm a ver com a restauração do reino a Israel. Você sabe que Paulo falou, por exemplo, em Colossenses, que em outros lugares, né, que o Velho Testamento era sombra, né? Sombra de um corpo. E o corpo é Cristo, né? Então, na verdade, essa restauração, a meu modo de ver, é exatamente a chegada do corpo que dava a sombra, certo? A chegada do corpo que dava a sombra. Então, agora, na verdade, no Novo Testamento, nós temos a realidade das coisas e não a sombra, ok? Não a sombra. Então, na verdade, essa restauração tem a ver com, a meu modo de ver, com o verdadeiro, não é bem, a palavra verdadeira não é correta, a meu modo de ver, mas com o reino de Deus, de fato, estabelecido na terra, ok? Sendo que o Velho Testamento, Israel, vamos dizer assim, começando lá com Abraão, seria uma sombra, vamos dizer assim, aquilo que seria. Eu não sei como mais explicar isso, por exemplo, talvez pudéssemos considerar como se fosse o Velho Testamento dizendo como seria, vamos dizer assim, símbolos que representariam como seria de fato o reino de Deus aqui na Terra, ok? Por exemplo, o sangue de animais, ok? Era uma indicação de como seria no reino estabelecido aqui na Terra, o reino de Deus, que a remissão de pecados seria através do sangue de Jesus, e não mais através de sangue de animais que, de fato, nunca tirariam pecados, né? Porque, na verdade, a sombra não
não era a realidade das coisas, ok? A realidade das coisas aconteceu e acontecem no reino. Então, podemos dizer que o reino, que o Jesus é o restaurador do reino a Israel, e em Atos a gente vê a propagação da restauração que tem a ver com os ensinos do restaurador Jesus. Então, nós temos 27 livros, todos os 27 livros têm a ver com a restauração. Não é somente Atos, não, ok? Todos os 27 livros têm a ver com a restauração. Bem, isso como introdução. Uma introdução que já falamos de várias maneiras, né? No capítulo 10, a gente nota, na verdade, a restauração se propagando aos gentios. Mas o judeu era muito preconceituoso, e ainda é, né, preconceituoso, contra os gentios, né? Então, foi preciso uma intervenção divina na casa de Simão Curtidor, onde Pedro estava, para que Pedro entendesse que ele devia ir, certo? Pregar o evangelho na casa de Cornélio, a um gentio. O capítulo 10 é todo sobre isso. O capítulo 10, então, é como se fosse assim, a abertura da propagação do reino aos gentios. Mas, de fato, essa propagação ocorreria mais adiante, inclusive, antes do capítulo 10, nós temos o 9. Isso é matemática, né? Antes do 10 tem o 9. E no 9, nós vemos a conversão de Saulo, que seria o apóstolo aos gentios. Mas quem abriu a porta aos gentios, vamos dizer assim, quem pregou o primeiro sermão que resultou na conversão de muitos gentios, foi Pedro no capítulo 10. Assim como ele tinha feito lá em Atos 2 aos judeus. Ok? Então, agora, no capítulo 11, Paulo teve que ir. Paulo não, Pedro foi a Jerusalém, e essa conversão dos gentios aí da casa de Cornélio foi em Atos, foi em Jope. Não, aliás, deixa eu ver aqui, foi em Cesareia. Pedro estava em Jope, de lá foi para Cesareia. Agora, deixa eu fazer mais um comentário aqui nessa conversão, antes de entrar no 11. Olha no versículo 43 do 10, diz assim: dele todos os profetas dão testemunho, Jesus, né? Porque Pedro fez uma pregação aí maravilhosa, é claro, sobre Jesus na casa de Cornélio, né? E no versículo 43, vamos dizer assim, praticamente na conclusão, como uma conclusão, praticamente, uma conclusão, vamos dizer assim, quase que forçada, vamos dizer assim. Versículo 43, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, Jesus, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, nós já vimos que remissão de pecados é fundamental para que alguém pertença ao reino de Deus. Ok? Isso é fundamental. A remissão de pecados. Se não, Jesus não teria que morrer na cruz. Ok? Isso aí é fundamental, é o ponto-chave da restauração do reino a Israel. Ok? Agora,
Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quer dizer, ele não tinha terminado, vamos dizer assim, o Espírito Santo caiu sobre os gentios. Ok? E aí, lá no versículo 46, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Judeus vendo os gentios falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, Pedro perguntou, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Agora, interessante, o que é que a água tem a ver? Entendeu? O que a água tem a ver com isso? Então, note no versículo 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Por que o batismo? Por que a água? Só pode ser para a remissão de pecados do versículo 43. Porque a remissão de pecados não ocorreria pela presença milagrosa do Espírito Santo entre eles. A remissão de pecados é em Jesus Cristo, é no batismo em Jesus Cristo. Então, aí, eles foram batizados, então, eles receberam a remissão de pecados. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. É claro que, nesses dias, Pedro continuou expondo sobre a restauração do reino a Israel, sobre o restaurador Jesus, sobre sobre o evangelho de Jesus, né? O evangelho quer dizer boas novas, né? Boas novas de um rei que na verdade é boas novas tendo a ver com a entrada no reino de Deus, né? No reino de Deus. Capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, quer dizer, dando uma sequência, né, do começo ao fim, vamos dizer assim, do que tinha ocorrido, né? Dizendo, eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com ele. Então o Espírito me disse que eu fosse com ele. Aí você pode comparar a narração de Pedro com o que ocorreu ali no capítulo 10, né? Mas isso aí é o de menos. Então o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Foram comigo também estes 6 homens, 6 irmãos. Entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que ele dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda da tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio, lá em Atos 2, no princípio. Ok?
Não é que ocorreu entre Atos 2 e Atos 10, não. No princípio, eu entendo. Caiu sobre eles no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse existir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida. Então, notamos aqui Pedro fazendo um relato do ocorrido, né? Do ocorrido. E os irmãos de Jerusalém se convenceram de que, de fato, aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Mas olha a necessidade de uma intervenção aqui divina, né? Porque durante muitos anos, os judeus não tinham nada a ver com os gentios, vamos dizer assim. Agora, de repente, eles devem entrar no reino restaurado, que eles não tinham nada a ver com isso, os profetas, tudo não tinha nada a ver com os gentios, eram todos judeus. Então, na verdade, houve uma intervenção divina aqui, como houve uma intervenção divina no capítulo 9, na conversão de Paulo, para que ele fosse também apóstolo aos gentios, certo? Então a porta se abriu, a propagação do reino se abriu de vez aos gentios, né? No capítulo 9 e no capítulo 10, certo? E no capítulo 11 aqui, Pedro se explicando lá em Jerusalém sobre o que tinha ocorrido, né? E não há dúvida de que eles não duvidariam, né? Eles, de fato, eles aceitaram tudo o que Pedro falou, né? Mas Pedro, sabidinho, levou 6 com ele. 6 cristãos, o gato está por aí. 6 cristãos judeus, Lucas, por exemplo. 6 cristãos judeus com ele, certo? Cabeça. Cabeça é para usar, não é só para pendurar chapéu, não. Certo? Temos que, na verdade, ter uma estratégia, temos, na verdade, que ter uma sabedoria, né? uma sensatez, né? E usar a cabeça, né? em tudo que nós fazemos, inclusive na propagação do reino, né? Eu já disse várias vezes, continuo dizendo, um pregador não deve ir sozinho na casa de uma pessoa, numa casa onde só tem mulheres, por exemplo, né? Aí não tem muita sabedoria nisso, não. Deve levar a esposa, deve levar a gente com ele, né? Eu já disse para vocês que, quando eu era solteiro, eu sempre levava gente comigo nas visitas. Agora, tendo a Maria, vai mais a Maria. Mas, mesmo assim, sempre é bom ir em grupo, né? 3, 4. Entre outras coisas, imagine só esses 6. No versículo 45 diz assim, do 10. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, note o impacto que teve nos 6, para começar. E os 6, sem dúvida alguma, estavam com Pedro em Jerusalém quando Pedro se defendeu perante os irmãos, os judeus, os da circuncisão. Certo? Então, na verdade,
Você sabe muito bem que para você ter Timóteos, vamos dizer assim, você precisa de pegar pela mão, né? Pegar pela mão. Jesus Ou pela orelha, né, Enio? é o peroleiro e usando a cinta, né? Ô, Enio, Oi. rapidinho, só um comentário. O interessante é que Pedro, ele era apóstolo. Então, ele poderia se valer da função dele, da situação de ser apóstolo e dizer, não, foi assim, pronto. Mas mesmo sendo apóstolo, ele levou irmãos, com a sabedoria que o senhor está falando, para poder validar a palavra dele. Então, um Com certeza. apóstolo que teve a humildade de dizer, não, peraí, vamos comigo, porque, ou seja, como isso é um exemplo bom para a gente, né? Que às vezes a gente se acha muita coisa, e aí Pedro, como apóstolo, teve a humildade de levar vocês para confirmar e dar a palavra dele, né? Muito bom ponto isso aí. Inclusive, você sabe que Jesus tinha 12 com ele direto, né? Direto. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus direto também, né? Talvez até mais do que os outros, vamos dizer assim, mas Jesus tinha 12. Paulo teve sempre gente com ele, né? Por exemplo, Timóteo estava sempre com Paulo, vamos dizer assim, ou quase sempre, né? Paulo não fazia nada sozinho, não. Ele sempre tinha gente com ele. Entre outras coisas, você está desenvolvendo pessoas para quem você passaria o bastão quando você não mais estiver por aí, né? Porque a gente vai ficando cada vez mais velho, né? Isso aí, todo mundo, né? Então, temos que passar o bastão. E temos que passar o bastão, inclusive mostrando, ensinando na prática, né? Na prática, o que deve ser feito, né? Muito bem. No versículo 19, é de ver assim: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O meu modo de ver é que os que foram dispersos em Atos 8, diz lá no versículo, capítulo 8, versículo 4, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Por toda parte. Para onde eles foram, né? Depois de um intensivão lá em Jerusalém, de Atos 2 a Atos 8, tendo como professores os melhores professores do mundo, que eram os apóstolos, que Jesus já tinha ido embora, meu amigo, eles estavam com o evangelho no coração, na mente, na boca, entendeu? Então, eles foram por toda a parte pregando o evangelho. Agora, aqui no versículo 19, diz, do 11 a 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Então, esses aqui pregaram somente aos judeus, ok? Agora, os outros, não sei. Os outros, acho que para todo mundo, mas em todos os casos. Está no versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia da Síria. Antioquia da Síria ficava ao norte da Judéia, né? Bem ao norte lá, né? Eu acho que seria assim,
seria Judeia, Samaria, Galileia, Síria, né? Pelo que eu estou lembrando. Vocês lembram que Damasco, para onde Paulo foi para perseguir cristãos, ficava na Síria, né? Ficava na Síria. E Antioquia aqui também é da Síria. Então, pelo menos 2 cidades aqui, que nós sabemos, cidades sírias, né? Que tinham a ver com a propagação do evangelho, da restauração, seriam Damasco e Antioquia, né? Então, ao 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Aos gregos, aos gentios, né? A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos gentios. Gentios. Olha só, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, enfocando a propagação da restauração do reino aos gentios, ok? Aos gentios. Enfocando, né? É claro que não era somente aos gentios. Agora, no versículo 22, a notícia a respeito deles, ou seja, da conversão dos gentios, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Agora, nós sabemos que esse Barnabé era judeu de Chipre. Agora, note bem, quem é que tinha ido a Chipre, a Antioquia? No versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. A meu modo de ver, helênicos, inclusive de Chipre. Aí a igreja em Jerusalém ficou sabendo, usou a cabeça e enviou um cipriota, um de Chipre, chamado Barnabé. Você lembra lá no capítulo 4 de Barnabé, né? No capítulo 4, que Barnabé vendeu uma propriedade, um campo, e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos para ajudar a meu modo de ver, naquele intensivão lá em Jerusalém. E diz lá que ele era natural de Chipre. E tem mais, levita. Levita, ok? Muito bem. Então, olha a igreja em Jerusalém usando a cabeça. Usando a cabeça. É preciso, a gente deve usar muito a cabeça, viu, no trabalho do Senhor, né? Você sabe que eu sou um missionário no Brasil, mas antes disso eu era pregador nos Estados Unidos, certo? Então uma igreja me enviou para o Brasil. Vai enviar um brasileiro evangelista, a gente desce do avião a 120 por hora. Ou se for um americano que não conhece a cultura, não conhece a língua, vai demorar uns 2 anos para se aculturar. Nada de errado, porque você não acha muitos, né, brasileiros pregadores aqui para ser enviado para o Brasil. Então, você vai ter que, naturalmente, vai mandar
brasileiro, americano, o que não é errar. Mas essa congregação usou a cabeça que enviou a gente. A gente desce do avião e já está a 120 por hora. Não precisa aprender a língua, não precisa aprender a cultura, não precisa aprender a jogar futebol, não precisa aprender a comer banda de tambaqui, não precisa aprender a comer a feijoada lá no Rio de Janeiro e a acarajé lá na Bahia, e assim por diante. Assim por... KKK, o tacacá, né? Cuscuz. Oi. Cuscuz. Oi. Cuscuz com sardinha. Cuscuz. Cuscuz. Tapioca, cuscuz, esse café nordestino aí. Oi, Enio. O senhor falou aí que não ia precisar aprender a jogar bola. Aprendeu? Não, teve um agravante aí, Fernandinho, isso que eu ia falar. Você não aprendeu futebol, aí vem que esse futebolzinho ruinzinho aqui no Brasil. Foi isso. Mas, olha, eu não precisava aprender porque eu já estava aprendendo, né? Ainda estou aprendendo. Não precisava começar a aprender. Eu acho que esse futebol é lá do Líbano, não é esse futebol aí. O Fábio não está por aí, não, mas quando a gente tiver de novo aquele estudo lá no Rio, você levar esse tal de Barbosa aí, viu? E Barbosa, leva a bola. Fica tranquilo, já está reservado já. O primeiro ingresso é o meu. Se levar a bola, rapaz, joga, né? complicado esse negócio de bola nesses intensivos, viu? O nego vem com cada bola, ele joga, né? Cada bola horrorosa, rapaz. Irmão Enio, você já é do meu time, não se preocupa, tá? Aí no Rio os caras jogam com bexiga, Enio. O cara não tem bola. Barbosa, não vou falar nada não, mas teve um lugar que a gente precisou de tirar pedra do campo para poder jogar, rapaz. Ixi, nem fala. Em São Paulo. Mas nós concentramos os jogadores, cada um ficou pegando, e deu jogo, viu? Deu jogo bom. Mas também só apanhei naquele jogo lá, viu? Só apanhei naquele jogo. Enio, boa noite. Boa noite. Ô, irmão, vocês estão falando aí, eu estou vendo aí de São Paulo, do Rio, você está falando do futebol, eu só vou dar um pitaco aqui rapidinho. É do Rio de Janeiro que saiu o melhor futebol do mundo e inspiração até para fora do planeta. Era só isso, tchau. Isso aqui é Flamengo, hein? Eu acho que ele está falando do Vasco da Gama, viu? Hein? Ô, Fábio, você está sumido, rapaz? Você só atende Bangu é Madureira, Enio. Tô aqui, tô porque ouvindo. tá na zona, Enio, lá no rebaixamento. Liguei umas 3, 4 vezes para você, irmão, Fábio. Você nem ouvindo esse negócio aí. Ô, irmão, olha o recalque, irmão. Ok, versículo. Deixa eu ver. Okay, Barnabé. Então, olha a sabedoria da igreja. Ok? Enviou Barnabé, um cipriota, um helênico, né? Um levita, inclusive, certo? Para ir lá trabalhar com os outros cipriotas e com os gentios que foram convertidos lá em Antioquia da Síria. Versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha, tem uma lição aqui. Oi, Dali, você está aí também, é? Oi, Dali. Prazer em vê-lo, Dali. Olha, um ponto interessante aqui é essa firmeza de coração. Firmeza de coração. Eu creio que nós precisamos enfatizar mais isso aos irmãos, para eles serem firmes de coração no conhecimento que eles já têm, do conhecimento que eles já têm, né? No Evangelho.
Eu sei que nós... A conexão está dando, está cortando. Está cortando aí, Dali? Você está onde, Dali? Você está na... Está na Bahia, é? Está cortando. É, minha conexão corta. Ok. Muito bem. Então, Barnabé era um homem bom. Olha, quando a gente vai escolher um evangelista, vamos ter certeza que a gente escolhe um homem comprovado, né? um homem bem espiritual, como diz aqui. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Esse homem aí, onde ele for, ele vai fazer um excelente trabalho no Evangelho, aonde ele for, ok? Então, a igreja em Jerusalém enviou ele para a Síria, outro país, né? Enviaram ele para Antioquia da Síria. Ok. Muita gente se uniu ao Senhor. É claro, com um evangelista como esse, né? Com um pregador como esse, trabalhando em conjunto com os outros que foram, vamos dizer assim, capacitados de Atos 2 a Atos 8, certo? Então, a gente vê que só podia muita gente se unir ao Senhor. Ok? Só podia muita gente se unir ao Senhor. Agora, Barnabé era homem também inteligente, um homem sábio, um homem de visão. O que ele fez? Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, note bem, Barnabé já apareceu pelo menos 2 vezes, eu estou tentando lembrar aqui, mas pelo menos 2 vezes no livro de Atos. Uma vez que ele apareceu foi lá em Atos 4, que ele vendeu um campo, né, e colocou o preço ali, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas também ele aparece uma outra vez lá em Atos, capítulo 15. Capítulo 9, não, eu estou dizendo até o 11. Lá no 9, no versículo 27, que ele intercedeu a favor de Paulo para com os apóstolos e apoiou Paulo lá em Jerusalém. Certo? Então, deixa eu conferir aqui para ter certeza que é mesmo só 2 vezes aqui que ele aparece. É exatamente, Atos 4:36, Atos 4:27, e agora ele aparece em Atos 11, ok? Ele aparece agora em Atos 11. Então note que por que ele foi buscar Saulo? Olha a sabedoria dele. Ele já tinha conversado com Paulo em Jerusalém. Já sabia que o Senhor apareceu para Paulo. Já sabia que Paulo foi comissionado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. A igreja de Antioquia da Síria era uma igreja gentílica. Então, o que é que ele fez? Foi lá.
Ele dobrou aquele cabo ali, porque Antioquia, né, você vai ao norte e vira ao oeste, para Tarso, na Cilícia, né? Na Ásia Menor, em busca de Saulo, para ajudar ele. Porque ele sabia que Saulo sabia tudo sobre pregação aos gentios, foi treinado, capacitado pelo próprio Jesus para fazer isso. Mas olhe a sabedoria dele. Olha a sabedoria dele, a visão dele. Certo? Em buscar o homem certo, em buscar o homem correto para ajudar ele. Imagine se ele busca alguém que seria atrapalharia ele no lugar de ajudaria. Tem uma pergunta aqui online presencial. Fala aí. Por que os pregadores mais jovens, todos anos nossa experiência, a gente não vê eles fazendo isso, buscar um mais idoso para vir ajudar no trabalho? Será que isso é porque eles acham que está mostrando que eles não sabem nada? Bom ponto aqui. Olha que coisa mais linda. Presenciar online aqui está dizendo o seguinte: por que é que os pregadores jovens, com pouco conhecimento, pouca experiência, não buscam um apoio com os experimentados, né? Tem muitos pregadores experimentados pelo Brasil afora e até mesmo fora do Brasil, né? Uns que falam português, inclusive. Ainda mais hoje em dia, através dessa tecnologia, como nós estamos fazendo agora. Nós estamos, através da tecnologia, estudando juntos o livro de Atos. Mas não só estudar, mas trazer para ajudar, como fazer. A Maria aqui está mencionando também que não só na parte do estudo, mas na parte de chamar eles para ajudar no trabalho, na estratégia, o que fazer, assim por diante, por um período de tempo. Pode ser, não precisa ser muito tempo, né? Mas talvez alguns dias, talvez uma semana, 2, né, vamos dizer assim, né? Pelo menos para dar uma orientação, porque os experimentados são experimentados, né? E poderiam ajudar, de fato, os mais jovens, os menos experimentados, né? Muito bem. Então, ele foi... E não só isso. Olha só, os cristãos, eles ficaram um ano lá. Um ano. Agora, a palavra não fala, aqui no livro de Atos, vários anos já se passaram, né? Vários anos. Não sei quantos anos, mas já se passaram vários anos. Eu não fiz os cálculos aí com relação a isso, mas vários anos já tinham se passado desde a conversão de Paulo. Mas, olha só, Paulo e Barnabé fizeram um trabalho grandioso em Antioquia da Síria durante o período de um ano, e os irmãos, os cristãos, os discípulos de Cristo foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia da Síria. Isso quer dizer, entre outras coisas, que eles, a pregação, o ensino deles era todo, a pregação era toda enfocada em Jesus Cristo. E ficou evidente que eles eram discípulos de Cristo, então foram chamados pela primeira vez cristãos. Quem é que chamou pela primeira vez de cristãos? Não sei, né? Talvez os discípulos foram pela primeira vez chamados. Então, eu entendo que quem chamou os discípulos
de cristãos pela primeira vez, os que chamaram os discípulos de cristãos eram não cristãos, eram não discípulos, eram não cristãos. Reconheceram que aqueles eram seguidores de Cristo. De Cristo. Okay? Faz sentido, não? Então, precisamos enfocar bem essa ideia de Jesus, quer dizer, enfocar bem a restauração do reino é pelo restaurador Jesus, em Lucas. Como é que a gente vai falar de restauração do reino e deixa Jesus de escanteio? A gente enfoca muito em igreja, 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 igreja. Mas espera aí. Igreja não restaura ninguém. A igreja é composta dos restaurados por Jesus, pelo restaurador Jesus. Então, quem restaura é Jesus. A igreja é restaurada pelo restaurador Jesus. Quer dizer, é por isso que é igreja, porque é composta daqueles que entraram na restauração e estão se restaurando pelos ensinos do Senhor Jesus. Faz sentido, não? Alguma pergunta sobre isso? Não. Muito bom. Obrigado. Estou vendo um dedão amarelo aí. Isso é muito bom. Já vi pelo menos um. Já me alegrou. Ah, ok. Também não dá para mim ver todos os dedões. Aqui vi um outro aqui. Não deu para ver todo. Tem um que está com o dedão na boca. Não vou falar quem que é. Ok. Mas vamos lá. Tá, eu acho que isso é bem claro, né? Porque eu acho que isso é conhecido, é muito conhecido por nós, né? Essa parte aí. Mas o que eu quero enfocar bem é essa parte do restaurador Jesus, né? O enfoque em Jesus como restaurador, né? Os discípulos chamados de cristãos pela primeira vez. E, a meu modo de ver, como eu já mencionei, chamados por não cristãos. Não cristãos chamaram os discípulos de cristãos porque reconheceram neles um discipulado de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Okay? Não é discipulado de homem, não. Discipulado de Jesus Cristo. Oi. Oi. Tá me ouvindo? Hello? Aqui cortando, não estou te ouvindo direito. Bem, eu acho que então não é comigo aqui não, viu? É com você aí, viu? Eu acho. Os outros estão me ouvindo, não? O meu estava cortando, eu desliguei e liguei de novo, aí melhorou. Melhorou. Foi. E alguém mais está tendo problema? Não. Aí tem um que levantou o dedo. Tudo ok aqui, tudo ok. Pelo que eu estou vendo aqui, eu não estou tendo problema do meu lado aqui, não, pelo que eu estou vendo, viu? Normalmente, quando faz o corte do áudio, é porque a internet, né, ela está oscilando, e aí corta, né, a transmissão do áudio ou do vídeo. Deve ser a minha internet, inclusive, né? Mas eu estou te ouvindo bem também. Dá para ouvir bem. É a internet da pessoa. A Nath bem também. Dá para ouvir muito bem. Não é a sua, não, Enio. É a internet da pessoa. Não é aqui, não? O Cícero, está me ouvindo, Cícero? Cícero? Dá para ouvir bem aí, Enio. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo aqui dos confins da terra, de Manaus, está tranquilo. Estou ouvindo bem aqui. Nath e Luiz, falem novamente para ver se a gente consegue lhe ouvir. O Cícero ele não respondeu? Oi, Enio. Eu não sei se está ouvindo bem. Está me ouvindo bem aí, você? Estou. Eu queria fazer um comentário que você falou que em Antioquia as pessoas de fora eles viam os cristãos, né? Aí foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque viam as atitudes,
Aí eu estava assistindo um vídeo, achei interessante. O vídeo falando que antes tinha as igrejas, tudo era Deus, e tinha culto de ações de graça, como é que diz? É porque eu estou ficando nervosa, aí não estou conseguindo falar. Tinha culto de ações de graça, vigílias, quer dizer, as pessoas viviam mais Deus. E hoje, muitas igrejas não estão com essa evidência tão aflorada como era antes, assim, de culto de ação de graça, vigílias, evangelismo mais aflorado, essas coisas. Então... Concordo plenamente. Até mesmo nós lá em Bauru, antes a gente fazia culto de ação de graça quase todo sábado à noite, em casa de irmãos, mas agora faz sempre que isso não acontece. De fato, parece que hoje em dia a gente está mais enfocado em igrejismo. Então, né? Como você mencionou bem, eu acho que estamos precisando voltar ao primeiro amor, de pregar mais Jesus, para a gente ter realmente essa transformação de todos, não só de alguns, para realmente as pessoas de fora ver Cristo em nossas vidas, né? Verdade. E trazer mais pessoas para o reino. Acho que por isso que muitas igrejas não estão crescendo assim como deveria, por conta dessas faltas que está havendo. Olha, eu concordo plenamente, porque se a gente for competir com as denominações em termos de igreja, a gente perde. Em termos de igreja, a gente perde. Nós vamos competir com a Igreja Católica, com o igrejismo da Igreja Católica, com o igrejismo das denominações todas aí que tem prédios grandiosos aí, tem banda, tem de tudo. Nós não temos como competir em termos de igreja. A nossa superioridade, vamos dizer assim, o nosso carro forte, eu acho que essa palavra é correta, essas palavras, carro forte, é exatamente a palavra, exatamente o poder da palavra, exatamente o testemunho da nossa vida, a pregação da palavra, o entendimento profundo da palavra. Eu concordo plenamente. Tem mais um comentário aqui. Aquele caso que eu contei hoje, no caso, você viu o segurança lá no comentário? Eu queria perguntar, a senhora é cristã? Sim. Você vê? Ele não falou. Você sabe que é muito óbvio, quando a gente se comporta como um cristão, a gente é luz do mundo, todo mundo vai notar. Ou não? Claro que vai notar. Pelas palavras, pelo procedimento, pelo comportamento, pela expressão no rosto, etc., etc., todo mundo vai notar que a gente é discípulo de Cristo, entendeu? Mas se a gente é um igrejeiro e vive uma vida que não é enfocada em Jesus Cristo, aí complica. Mais alguém aí? Tem um tal de Bruno aí, parece que quer falar alguma coisa. Fala aí, Bruno. Vou reforçar aqui o comentário seguinte. Eu costumo conversar muito com irmãos, e a ideia é o seguinte: as pessoas, até nós mesmos, no nosso meio, estamos perdendo a sensibilidade do cristianismo. Chega mais perto do microfone, por favor, que eu não estou escutando você direito, não. Vamos lá. Está ouvindo agora? Agora estou. Então, a gente está perdendo um pouco a sensibilidade do cristianismo. Ou seja, a gente foca tanto em estudar a Bíblia, né? A gente foca tanto, vamos dizer assim, no prédio da igreja, em ficar bonito, em ficar atraente para as pessoas, né? A gente foca tanto nas vestimentas, estar bem diante da sociedade como um todo, né? Porque aí a gente foca no status, né? E esquece a sensibilidade do cristianismo. Ou seja, eu tenho 24 anos de fé, tem gente muito mais velha do que eu aí, mas os 24 anos que eu vivi antes, e de fato era assim, eu não precisava de carro para ir para a igreja, né? Eu andava a pé, e era quilômetros, e subindo ladeira, descendo ladeira, de tarde, com sol quente ou sem sol. Né? Por quê? Porque vivíamos o cristianismo de fato, o cristianismo sensível, aquele cristianismo que eu tenho que estar perto do meu irmão,
que eu tenho que ajudar o meu irmão, que eu preciso de ajuda, que o irmão estava lá me ajudando, né? Hoje em dia, essa sensibilidade perdeu. A gente foca tanto em estudo, em coisa, que esquece a essência do cristianismo. Olha, você falou certo. Eu vou só fazer uma ressalva com relação ao estudo. Olha, eu concordo plenamente com o que você falou, até mesmo com relação ao estudo. Só que eu vou dar um outro ponto de vista com relação ao estudo, que é o ponto de vista que deve ser o correto. A gente estuda para aprender mais em como amar melhor. Mas muita gente estuda só para aprender. Então, de acordo com o que Paulo disse aos Coríntios, esse não aprendeu ainda como aprender. Porque a gente aprende para amar e não para saber. Entendeu? É verdade. Então, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, mas, por outro lado, precisamos de entender que a gente aprende para viver melhor para Deus. De fato. E tem um outro exemplo bem simples, prático, é um médico, por exemplo, um médico. O médico, ele opera tanto pessoas, né? Ele opera tanto pessoas que quando chega mais um, ele vai dizer, você quer mais um, né? Ele não vai considerar um humano que está ali, pode ser um filho dele, pode ser um filho de uma pessoa que, né? Ele não vê dessa forma, ele perdeu a humanizar, né? Desaprendeu a humanizar as pessoas, entendeu? É. Parece que tem mais um outro que está querendo falar aí. Ele usa óculos, parece. Ô, Enio, eu estou querendo fazer uma pergunta para você. O que é que você, na situação atual, quando a igreja é muito enfatizada e o nome de Cristo fica de lado, o que você acha que poderia mudar isso? Como você disse que podia mudar essa situação? Olha, boa pergunta. Eu acharia, vocês podem ter uma outra ideia, eu acharia que tem que começar com aqueles que pregam e ensinam. A meu modo de ver, né? Eu pego isso principalmente lá do livro do Apocalipse, né? Ao anjo da igreja escreve. Oxe, por que não é direto para a igreja? É para o anjo da igreja. O anjo da igreja transmitir para a igreja. Então, na verdade, eu acho que tem que começar conosco, pregadores e professores, enfatizar Jesus Cristo, enfatizar que a gente aprende. Olha, tem muita gente, até mesmo eu diria, talvez pregadores, que não entenderam ainda que a gente aprende mais para amar mais. A gente aprende mais para amar mais. E amar é aquele raciocínio, aquela prática, aquela sabedoria dentro do ensino de Jesus, entendeu? Mas muita gente não sabe, não conseguiu entender isso ainda. Muito bem, boa pergunta aí, Dalis. Mais uma presença. Espera aí, mama, tem um que quer falar ali. Fala aí, Zemar. Com muito respeito aos comentários dos irmãos, eu respeito, mas tem um agravante aí, é o seguinte, nós não falaram que nós não estamos dando ênfase a Jesus Cristo, não é verdade. Todas as aulas que nós temos assistido, as nossas reuniões, ênfase primeiro é Jesus. O que nós estamos fazendo agora, nesse momento? Os estudos. Nós não estamos dando ênfase à pessoa de Jesus? Estamos. Então, a questão não é essa. Eu acho que no progresso da igreja, não está nesse sentido. Mas que está numa nova estratégia de novos tempos, entendeu? Porque nós estamos ficando muito para trás, podemos fazer uma estratégia melhor, com programas modernos, sem esquecer o primeiro amor, e sem esquecer também a filosofia primitiva.
Porque nós não vamos pensar... anos atrás eu fazia assim. Sim, mas nós temos que fazer alguma coisa mais moderna, mas sem esquecer a doutrina. É perfeitamente possível fazer isso, sem esquecer o primeiro amor. Enfim, podemos fazer esse pensamento. Seria até uma maneira mais inteligente, entendeu? Porque senão nós vamos ficar lá para o final da fila todo tempo. E nós vamos ficar reclamando. Ah, mas antes era assim. Mas nós temos que pensar que as coisas, tem coisas modernas para a gente aproveitar, como agora. Online, nós estamos aprendendo aí. Isso é uma coisa maravilhosa, entendeu? Os estudos aqui em Manaus, feitos pelos irmão Sandro, que ele está aí ouvindo, ênfase principal, Jesus. Então, não vejo esse problema. Esse principal é Jesus. Estou falando, nós temos o DBF lá, ênfase, Jesus. Então, acho que o problema não é aí. O problema é que nós temos que fazer uma mentalização mais profunda, mais atualizada e aproveitar mais o modernismo, como nós estamos aproveitando agora. Entendeu? Sem esquecer o primeiro amor, sem esquecer a igreja primitiva, enfim, de uma maneira geral. Essa é a minha opinião. Ok. Olha, a palavra, eu entendi o que você quis dizer, mas não sei se nós estamos bem claros nisso. A modernização, a tecnologia, prédios de igreja, atividades de igreja, nada disso modificaria a mensagem essencial de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como você falou, é o fundamento. O que nós precisamos aprender vamos dizer assim, guiar os irmãos a uma conscientização maior de que somos discípulos de Jesus Cristo. A nossa vida, o nosso comportamento é para ser fundamentado todo em Jesus Cristo. Eu sei que você sabe que hoje em dia as denominações criaram suas próprias doutrinas, etc. Então, hoje em dia, quase só se fala em igreja. De que igreja você é? De que igreja você é? É como se Jesus Cristo ficasse relegado a um segundo plano. Eu não sei se nós estamos deixando a ideia bem clara, mas é preciso que nós fiquemos enfocados em Jesus e que as pessoas possam, de fato, seguir cada vez mais os ensinos de Jesus em toda essa tecnologia, em toda essa modernidade, em todo esse progresso da vida. Continua Jesus sendo o mesmo. Ele é o mesmo sempre. Fala aí, tem mais um comentário aqui. Senhor, sou eu, Enio, que gostaria de fazer um comentário. Um momentinho. Que é o seguinte. Tá? Fala. Tem outro na frente? Tem. Fala aí. Aguardo. Um exemplo prático que a gente vê muito, eu acho. Que nem Jesus fala, seja hospitaleiros, né? Para usar a hospitalidade. Então, o que foi? Foi substituído pelo quê? Se fazer, não é errado, mas confraternização no prédio. Então, todo mundo. Mas e a hospitalidade? A hospitalidade é no lar, não é feito isso aí. Olha, talvez seja aqui, a gente está tentando dividir um fio de cabelo em duas metades, mas na verdade, duas metades, quer dizer, de comprido, de comprimento, não de cortar no meio. Cortar no meio, assim, duas metades, assim, do começo ao fim do cabelo. Nós precisamos de entender mais os ensinos de Jesus. Por exemplo, o ensino de hospitalidade, como foi mencionado aqui na presencial, aqui. O ensino de hospitalidade. Olha, antigamente, eu sou pregador há bastante tempo. Antigamente, meu amigo, o que era feito de hospitalidade
Inclusive, o pregador era sempre convidado na casa dos irmãos. Ele convidava, a hospitalidade era espetacular. Hoje em dia, quase não se vê mais isso. Então, é como se fosse assim, parece que nós perdemos um pouco aquele relacionamento pessoal. Se você for verificar, por exemplo, as expressões uns aos outros, no Novo Testamento, você vai verificar quantas vezes elas aparecem. Mas vamos em frente aqui. Fala aí, Luciano. Ô, professor, eu queria só fazer uma colocação aí que vai na direção do que o irmão Idalício colocou e do que eu também tenho visto o senhor fazer a colocação. Talvez não seja exatamente aquilo que eu vou dizer, mas me parece que realmente a gente tem tido um grande problema com uma ênfase mais numa questão de igrejismo, talvez até subconscientemente, né? Eu não pode ser que não seja em todas as regiões, né? Talvez haja uma ou outra igreja que não estejam tendo essa experiência, mas me parece que de uma maneira geral existe essa influência. E isso é muito ruim, porque se a gente for focar no nome da igreja como sendo o principal, porque, por exemplo, a Igreja de Cristo seria melhor do que a denominação. Aí a pessoa que está na denominação, que tem o pastor que chega de helicóptero, cujo salão é um verdadeiro cinema, e muito luxo e muito aquilo, cujo pregador, o pastor, o apóstolo, que se chamam de apóstolo, é um verdadeiro showman, né? Então as pessoas vão lá e é um lazer que eles vão ter, é um piadista, como tem alguns aí que são verdadeiros piadistas e você se acaba de rir vendo ele. Então, a gente poderia ficar numa desvantagem. Agora, por que hoje nós somos numericamente menor a nível por exemplo, a igreja aqui em Salvador, Bahia, ela deve ter pelo menos 34 anos da chegada dos missionários, mas antes deles chegarem, o Idalício já estava aqui há alguns anos com seu Manuel, também com entendimento de sã doutrina. Então, por que nesse período nós não temos um crescimento equivalente? Já que nós bebemos da mesma fonte, temos o mesmo Espírito e é o mesmo nome de Jesus que é pregado, e ao contrário, é um crescimento que se a gente vê a evasão que existe na igreja, as redes furadas, inclusive, a gente chega à conclusão que a gente está retrocedendo em relação ao crescimento da igreja em Atos. Então, me parece que há realmente um problema, porque lá os irmãos se reuniam em condições adversas por causa da perseguição romana, por exemplo, e ainda assim a igreja crescia extraordinariamente em número. Então, realmente, me parece que há um problema de igrejismo em nosso meio que faz bem a gente ouvir o Senhor nos corrigir a esse respeito. Muito bom. Olha, Azemar, o ponto, nós não estamos sendo negativos. Eu não estou sendo negativo nesse enfoque que eu estou mostrando. Muito ao contrário, né? Eu creio que a ideia é a gente... Porque se a gente não... Você olha as igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas, elas já não existem mais. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai perdendo a essência de ser, de fato, igrejas, né, congregações de Jesus Cristo. Então, a gente precisa ir se modificando, melhorando, não de um ponto de vista negativo, muito ao contrário, de um ponto de vista positivo. Porque quando a gente olha alguma coisa errada, que bom que a gente viu, agora vamos melhorar e consertar aquilo, né? Muito bem, vamos em frente aqui. No versículo 27, novamente, tudo é para ser enfocado em Jesus Cristo, tudo, né? Inclusive, você vê aqui que eles foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia da Síria. Nós vivemos fundamentados
nos ensinos de Jesus Cristo. Ok? Isso aí tem que ser bem claro na nossa vida, ok? No versículo 27, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Novamente, essa ideia de descer, você sabe que Jerusalém ficava ao sul, Antioquia ao norte. Então, a gente, subiram de Jerusalém para Antioquia. Não, desceram. Porque, na verdade, Jerusalém ficava numa altitude, né, bem mais elevada. Toda vez que você ia para Jerusalém, você subia. Toda vez que você saía de Jerusalém, você descia. Então, eles desceram de Jerusalém para Antioquia da Síria. E apresentando-se alguns profetas, de Jerusalém, alguns profetas. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, versículo 29, discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Parece que afetou bastante, né? Lá na Palestina, na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Alguns pontos aqui. Primeiro, note a disposição dos irmãos. Quer dizer, esses irmãos chamados de cristãos, pela primeira vez, discípulos, não há dúvida que entenderam que o reino é universal. O reino é universal. Você sabe que eu sou do reino universal, né? Porque o reino de Cristo é universal. Na verdade, ele é celestial, né? Ele é todo aqui no mundo inteiro, vamos dizer assim, aqui no globo terrestre, né? E eles ficaram sabendo que os irmãos lá de Jerusalém, lá da Judéia, estavam passando necessidade. O que é que os discípulos fizeram? Eles, cada um conforme as suas posses, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Interessante. Agora, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Interessante que seriam Barnabé e Saulo que levariam a ajuda. Nós sabemos que Saulo tinha fugido de Jerusalém porque quiseram matar ele. Lembra disso? Agora, por que será que ele resolveu ir? Por que será que ele resolveu ir? Ok? E nós vamos terminar o estudo nessa passagem aqui. Vamos lá em Gálatas. Gálatas, capítulo... Deixa eu achar aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui o que eu quero. Espera aí. Deixa eu procurar aqui o que eu quero. Talvez você sabe, mas eu vou... Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Não. 2:2. 2:2. 2:1 e 2. Gálatas 2:1 e 2. Diz assim, 14 anos depois, eu diria que seriam 14 anos depois que Paulo tinha saído de Jerusalém para perseguir os irmãos em Damasco,
ou 14 anos depois que ele subiu a Jerusalém pela primeira vez, no versículo 18, então seriam 14, 13, 17, mas em todos os casos, vamos pôr 14 anos. Muito tempo depois, vai. Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Que revelação seria essa? Bem, a meu modo de ver... Os profetas. A meu modo de ver, uma possibilidade é que essa revelação teve a ver com a de Ágabo relacionada à fome que afetou a Judéia. Ok? Porque nós vemos lá em Atos 11 os discípulos enviando ajuda aos irmãos da Judéia através de Paulo e Barnabé. Mas o ponto que eu quero deixar bem claro é por que que Barnabé foi. Eu digo, Paulo, por que é que ele foi? Podia ter sido outro, mas ele foi. Vamos lá. No versículo 2, subi de Gálatas 2, 2, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Eu entendo que Paulo aproveitou a oportunidade para ir a Jerusalém, levando a ajuda aos irmãos da Judéia, dos irmãos de Antioquia, para conversar com aqueles que eram de maior influência, explicando a eles o evangelho que ele recebeu de Jesus e que pregava aos gentios, para ele não ter corrido em vão. Você sabe que, se os irmãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, não entendessem muito bem o que é que Paulo estava fazendo entre os gentios, eles poderiam ser contra Paulo. Poderiam ser contra Paulo. Você sabe que, às vezes, a pessoa é contra. Às vezes, você tem uma pessoa contra o que você faz sem saber o que você faz. Se soubesse, não seria contra. Entendeu? Tem gente que acusa você de uma acusação errônea, porque não sabe, de fato, o que é que você está fazendo. Então, Paulo, sábio, se preveniu indo lá. Agora, no versículo 3 do Atos 2, de Gálatas 2. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos, que se estremeceram com o fim de apreciar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzindo a escravidão. Não, deixa eu ver aqui. O versículo 6, o que eu quero é o versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, esteios lá na igreja em Jerusalém, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Está vendo? A razão que Paulo teria ido, a meu modo de ver, para ele se explicar lá.
e ter o apoio dos apóstolos, porque, olha, eu recebi de Jesus, explicar para vocês o que é que eu faço, e explicou e conversou, e eles entenderam, inclusive no capítulo 10, Pedro fez a pregação aos gentios, então ficou fácil. Pedro tinha que estar envolvido nisso aí. E estava. Agora, olha no versículo ainda 10. Recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quem eram os pobres? Os irmãos da Judéia. Então, que quando Paulo viajasse pregando aos gentios, que ele não se esquecesse de que os irmãos na Judéia estavam passando necessidade. E nós sabemos que ele fez isso. Nós sabemos em 1 Coríntios capítulo 16, de 1 a 4, que ele fez isso. 2 Coríntios capítulos 8 e 9, ele fez isso. 1 Coríntios capítulo 16, de 1 a 4, ele diz que aos da Galácia ele deu as mesmas instruções. Então, Paulo se esforçou no mundo gentílico de enviar ajuda aos irmãos pobres da Judéia, inclusive em 2 Coríntios 8 e 9, ele foi pessoalmente, junto com outros, levar ajuda aos irmãos pobres da Judéia. Quando chegou lá, prenderam ele, ele acabou indo para Roma, onde foi julgado lá, certo? Por César. Apelou para César. Então, eu entendo que essa foi a razão que ele foi, junto com Barnabé e Tito. Lá em Atos, não fala de Tito. Aqui em Gálatas fala que Tito, porque não foram só eles. Não foram só eles. Entendeu? Lá em Atos, diz que Paulo e Barnabé, mas, a meu modo de ver, também foi, eu noto que diz ali em Gálatas que Tito também foi com ele. Agora, interessante isso, né? Que nós precisamos aprender, e nós fazemos isso, de que o reino ele é no mundo inteiro. Se tem irmãos passando necessidade em alguma parte do mundo, vamos fazer a nossa parte em ajudar os irmãos. Porque o reino não é só a nossa congregação, o reino está espalhado pelo mundo afora. Então, vamos nos preocupar em cuidar de irmãos do mundo inteiro, com a maneira da possibilidade, pregar o evangelho ao mundo inteiro, a maneira da possibilidade, certo? Se esforçar para ajudar congregações. Olha, novamente vou fazer uma crítica aqui, mas supostamente positiva, ou objetivamente positiva. Às vezes, você sabe que numa cidade pode ter mais de uma congregação. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos cidades que têm aí 40, 50 congregações, certo? A grande metrópole, né? Vamos dizer assim. Tem cidades que têm. Pelo que eu lembro, lá onde eu pregava antes, parece que naquela região tinha, parece que 24 congregações que eu lembro. Então, mas será que a gente se preocupa somente com a nossa congregação ou também com as outras congregações? Porque as outras congregações também têm seus problemas, suas dificuldades, e vamos colaborar, vamos ajudar, não somente economicamente, mas... E novamente, eu já mencionei isso para vocês, parece que a coisa tem mudado um pouco, espero que mude para o melhor, mas 50 anos atrás, 40 anos atrás, quando uma congregação dessas, num local, fazia uma conferência evangélica, uma semana de pregações evangélicas, ônibus de outras congregações iam apoiar aquele trabalho evangélico. Hoje em dia quase não se vê isso. Você faz numa cidade com 3, 4, 5, meia dúzia, ou 10, 20, sei lá o que for de congregações, você faz um estudo
intensivo, por exemplo, não vem quase ninguém de outra congregação. Faz umas pregações evangélicas ali, não vem quase ninguém de outras congregações. Interessante isso, né? Então, nós precisamos de rever, certo? O cristianismo, porque, olha, no nosso caso, preste bem atenção, eu estou falando de uma maneira positiva. No nosso caso, o carro forte nosso é a palavra. É o poder da palavra. É o carro forte. Nosso. Não é prédio, não quer dizer que não temos prédio, não é esse o ponto. Não é banda, não é estrutura hierárquica, não é um chefão não sei aonde. Não. Não. O nosso carro forte é o poder da palavra. Certo? Então, nós precisamos de fazer o uso, como já foi mencionado, né, aí, minutos antes, desse poder da palavra para vivermos a vida agradável a Deus e propagarmos a salvação em Jesus Cristo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Faz, é bem real. Muito real. Porque eu observo o seguinte, que quando uma congregação faz um evento, ela não tem apoio dos outros. Por exemplo, você faz um evento, um estudo, lá as outras deveriam apoiar, mandando membros para lá, não mandam. Não, se faz um WhatsApp, nessas coisas, as pessoas não dão retorno, entendeu? Parece-me que há um tratamento, parece que inimigos, entendeu? Inimigos, né? As pessoas são muito centralizadas, individual lá, estou falando em igreja, não. A igreja da Sete está fazendo um estudo maravilhoso, DBF. Não dão apoio, as outras não dão, querem fazer a deles lá também e não tem condição. Então, essas coisas, irmão Enio, é muito real e acontece, está acontecendo. Não sei por aí, mas em Manaus acontece isso aí. É bom que a gente reconhece esses erros, vamos dizer assim, para a gente consertar eles, né? O ponto é melhorar, sempre melhorar. Sempre melhorar. Então, a gente reconhecendo alguma coisa que não está certa, vamos procurar consertar e vamos em frente. Né? Novamente, não é crítica, não é negatividade, não é negativismo, muito ao contrário. É exatamente positivismo, é exatamente com o objetivo de melhor, de sermos mais fiéis como discípulos de Jesus Cristo. Ok? Oi. Só para reforçar também a ideia aí. Chega aí no seu para reforçar a ideia aí. Dá para ouvir? Dá. Então, mais uma vez, quando se implanta a questão de que a igreja é independente, né? E de fato é independente, mas é aquela coisa. Muitos assumiram a igreja, né, sem ter a noção, mais uma vez, perdendo a sensibilidade, a essência do cristianismo. Muitos assumiram a igreja de todo jeito, pela necessidade, né, pelos problemas, tal, e olha para um lado, olha para o outro, então não tem ninguém, vai ser tu mesmo, né? Então essa pessoa não tem o mínimo de conhecimento, não tem uma participação mais... Entendeu? Assim, então essas coisas, essa sensibilidade, essas coisas vão se perdendo ao decorrer do tempo. Muitas, aqui em Recife se fala muito em igreja independente, né? Você faz lá o que vocês acharam que é melhor, porque vocês entendem melhor como é o povo aí da região da sua congregação, né? É um povo pobre, é um povo mais reservado, né? Que gosta de coisas mais, né? Então, assim, acaba tirando a responsabilidade da congregação dele e jogando a responsabilidade unicamente só para aquela congregação daquela localidade, entendeu? Então, assim, mais uma vez, resumindo tudo, muitos perdemos a sensibilidade, a essência do cristão. Olha, não sei se eu entendi bem o final aí, mas parece que você falou de independência da igreja, das igrejas, né?
Independência. Porque a congregação é independente, né? Pronto, Recife... né? Essa ideia de essas coisas. Né? Essa ideia de independência, a meu modo de ver, é muito mal interpretada. Porque, na verdade, todos nós somos dependentes e nós temos um só chefe, que é Jesus Cristo. Agora, essa ideia de independência é por causa das denominações. As denominações têm um chefe que manda, etc. Nós também temos um chefe que manda, só que é Jesus. Então, na verdade, as congregações são independentes? Sim e não. Sim e não, porque se elas fossem independentes, por que é que os irmãos de Antioquia estavam enviando ajuda aos irmãos pobres da Judéia, às igrejas da Judéia? Se nós somos independentes, por que é que a igreja em Jerusalém enviou Barnabé para pregar lá em Antioquia da Síria, entre os irmãos, a igreja de Antioquia da Síria? Então, na verdade, sim, nós somos independentes, porque uma congregação não manda na outra. Não manda. Quem manda é Jesus Cristo, manda em todas elas. Ele é o cabeça de todas elas. Mas nós precisamos de entender que nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Dependemos, claro que dependemos. Basta dizer que as congregações de onde nós somos membros foram iniciadas por outras congregações. Aí no Brasil, os missionários que foram enviados por outras congregações. Então, na verdade, somos independentes, mas temos uma interdependência, né? Todos nós ligados a Jesus Cristo. Muito bem, mais algum comentário final aí, eu pergunto?